Bacana. Boa noite, gente. É, Estamos iniciando aqui a nossa segunda aula, tá? Eu mandei para vocês o material ontem da aula que a gente teve. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Então, eu organizei o material de estudo dessa forma. Tem ali a gravação, né, da nossa aula. Eu gerei aqui essa página utilizando o Python também, então, ó que interessante, ó. Então, o vídeo eu subi aqui num canal, numa conta não listada no YouTube, né, para vocês. Importei isso aqui dentro do próprio notebook, né, complementei aqui com algumas informações importantes. Eu falei para vocês ontem sobre algumas ferramentas como o Jupyter Notebooks, né, porque o Colab ele é uma ferramenta que ela está baseada no Jupyter Notebooks. E eu utilizei o Jupyter Notebooks para poder exportar isso daqui para vocês, né? Então, todo o conteúdo que a gente trabalhou na aula de ontem está aqui documentado para vocês e fica disponível aí para vocês estudarem e acessar quantas vezes vocês quiserem, né? O que é importante é que repetir, né, a consulta desse material quantas vezes aí for necessário, né? Então, bacana. Bom, antes da gente começar aqui o nosso conteúdo novo, tá? Dar continuidade aqui nos nossos conteúdos, eu queria mostrar para vocês algumas coisas interessantes, né? Que são importantes para aquelas pessoas que estão querendo aí entrar aí no universo da programação, no universo do Python, né? Eu vou começar aqui pela comunidade, né, do Python Brasil, né? Então, aqui é uma iniciativa da comunidade brasileira de desenvolvedores em Python, que traz aqui algumas coisas interessantes, né, sobre esse universo da programação com essa linguagem, alguns grupos de discussão e algumas coisas bacanas para a gente tratar, né? Então, só para a gente começar aqui, ó, ele traz aqui uma informação estatística, né, sobre as cidades, né, onde a gente tem mais desenvolvedores, ou maior número de empresas que está trabalhando com Python, né? Então a gente começa aqui com São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, que são os lugares aqui mais significativos, Recife também, né? A gente tem ali em Recife o Porto Digital, né? Que tem ali uma concentração de desenvolvedores muito interessante, tá? Estados, né? Estado de São Paulo forte também, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul também forte aqui. As regiões, né? Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, e as empresas, né? Então, ele traz aqui um resumo das principais empresas dessas regiões aqui que trabalham com Python. Então, tanto no Distrito Federal, né, a gente tem ali até órgãos governamentais que trabalham bastante com Python, no Mato Grosso, aqui na Bahia, né, o Jus Brasil, que é um site muito famoso, que quando você pesquisa informações aí na internet para fins jurídicos, vem bastante informação aqui do Jus Brasil, Escavador também, que indexa algumas informações ali de currículo de pessoas e também sobre pessoas, trabalha bastante com Python, tá? No Ceará aqui a gente também tem bastante empresas, ó, Rio Grande do Norte, o Instituto Federal lá também trabalha muito com tecnologia Python. No Norte também. Na região Sudeste, a gente tem algumas empresas muito significativas que trabalham com Python, como a Century, né, que trabalha com Python, a Melius, né, trabalha com Python. A gente tem aqui Activity, contrata muito desenvolvedor, tá?
Rio de Janeiro também é bem expressivo. Globo.com está trabalhando com Python, né? Então um grande portal aí de notícias, né? Isso não quer dizer que eles trabalham só com Python, né? Mas eles trazem ali também outras linguagens. Aqui em São Paulo também tem muitas empresas, principalmente empresas que trabalham com Linux, né, e outras tecnologias. Aí o próprio Cielo, né, que é uma biblioteca virtual, Zap Móveis e por aí vai. Então a lista aqui é muito grande, tá? De iniciativas de empresas que estão ali trabalhando com o Python. Então isso aqui é uma coisa para vocês se inspirarem um pouco, né? Nesse site aqui do Python Brasil, você também encontra algum conteúdo para você aprender mais sobre a linguagem e também aqui as ferramentas, né? O Colab é a ferramenta que a gente está utilizando aqui nesse curso para fazer uma introdução, para te inserir num ambiente, né, onde você vai trabalhar com desenvolvimento em Python utilizando notebooks, né? Só que você tem outras ferramentas que você pode utilizar para desenvolver Python. Você tem Atom, Visual Studio Code, o VS Code, né, uma ferramenta que muitos desenvolvedores de outras linguagens utilizam. Ela é free, open source, você pode utilizar ela com Python. Você tem várias outras ferramentas, né, várias IDEs gratuitas, PyCharm, NetBeans. Então, se você já vem utilizando outras ferramentas no contexto aí de desenvolvimento, você pode continuar utilizando aqui, né? Então, nada impede que você continue utilizando essas ferramentas e desenvolva em Python. E também algumas IDEs pagas, né, para você também trabalhar. E uma coisa que é interessante é essa parte aqui, que é a parte de participe, né? Onde eles colocam aqui algumas comunidades locais. Então, além de lista de discussão que você pode participar, né? Sobre Python, né, entrar nos grupos deles, você também encontra comunidades locais. Então, dependendo da cidade onde você está, você tem uma comunidade ali de desenvolvedores que trabalham com Python, né? Então, por exemplo, eu que sou do ABC, né? Tem aqui um grupo de Python do ABC, o pessoal tem um GitHub que eles compartilham informações, um grupo do Telegram. É legal que nesses grupos eles compartilham muitas oportunidades, vagas de emprego, workshops. Então, o máximo de grupos que vocês puderem participar, eu acho que é interessante, né, para estar participando aí das comunidades que estão atuando no desenvolvimento, né, no progresso da linguagem. A gente tem uma iniciativa também aqui que é muito interessante, que é o PyLadies, né, que é uma iniciativa que aqui ela já é mundial, né, e ela foi trazida aqui para o Brasil, que é de inserção de mulheres na área da tecnologia. Então, o PyLadies ali é focado só para mulheres. Então, você pode encontrar aqui é, a sua comunidade local, né? E participar, por exemplo, aqui ó, do GitHub, Facebook, algumas têm sites aqui, e eles desenvolvem muitas iniciativas que são iniciativas aqui importantes para a comunidade. Então, esse site aqui, ó, python.org.br, tem muito conteúdo interessante aí para vocês. Então, eu vou colocar ele aqui no chat, tá? Para deixar disponível para a galera. E bacana. E outra coisa aqui para a gente dar uma aquecida aqui nos nossos motores, vou mostrar também para vocês um lugar onde você pode se candidatar para várias vagas, né? Não sei se vocês já conhecem esse site aqui, alguém já acessou esse site? Programator, alguém já acessou? É uma comunidade muito interessante porque aqui só tem vagas para desenvolvedores.
desde vagas sêniors até vagas ali júnior, para você trabalhar remoto, como PJ, como estágio, como CLT. Então você consegue filtrar aqui diversas oportunidades aí para você. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, para trabalhar como CLT, tá? Uma vaga júnior, né? E eu quero um skill aqui de Python. Alguém que finalizou aqui o nosso curso, fez essa imersão, deu uma estudada aí e quer entrar no universo do Python. Então vamos filtrar aqui pela linguagem, ó, Python, né? Então, olha que interessante. Deixa eu filtrar aqui por vaga CLT, né? Pegar, vamos ver aqui, Júnior, ó. Desenvolvedor Python Júnior, né? Então, essa daqui é uma vaga para Júnior, que precisa mexer aqui com NumPy. Então, basicamente, para trabalhar com cálculos, algumas coisas do tipo, né? OpenCV, né? Acho que um pouquinho de visão computacional. E os caras querem que você trabalhe remoto. Então, você vai trabalhar da sua casa, da onde você estiver, tá? Para receber como PJ ou CLT, é uma startup e paga até R$ 5.000 para você trabalhar lá, né, como júnior, né? E o que, que a gente está falando aqui que é um programador júnior? É um programador que conhece os tópicos que a gente está abordando nesse curso. Então, os tópicos que a gente está abordando nesse curso é o que você precisa saber para ser um júnior, né, e ter segurança de fazer isso. Você precisa decorar essas coisas? Não. Você precisa conhecer esses tópicos e conseguir, mesmo que seja consultando, resolver alguns problemas, né? Eu vou trazer na aula de amanhã um lugar onde você vai poder treinar esses problemas, tá? Então, vagas aí, ó, de R$ 5.000, R$ 4.000 para analista de infraestrutura. Então, esse cara aqui, ó, ele já não precisa mexer com todas essas bibliotecas que eles querem, mas só que vai trabalhar com alguma questão de framework para web, né? Também pode trabalhar remoto, ó. Full Stack Júnior também vai trabalhar com web. Aqui provavelmente eles devem ter algum sistema que a gente chama de sistema legado, né? Então, alguma coisa desenvolvida ali em PHP, uma linguagem a mais, mas é que você já está entendendo a lógica, né? Então, migrar para outra linguagem é uma questão só de aprender esse dialeto novo, né? Então, uma vaga que também paga até R$ 4.000 para um júnior, e várias vagas aqui que já venceram, né? Que eram para júnior, mas só para a gente ter aqui um panorama, ó, são vagas aí que estão pagando até R$ 5.000 para mexer com web, para mexer com back-end também, ó, com The Django, que é um framework. Então eles especificam muito o que, que você precisa aprender. Muitas vezes, né, as pessoas elas se sentem um pouco inseguras de se candidatar para uma vaga dessas, né? Mas só que eu acho que é importante que aqueles que querem entrar nesse mercado comecem a se candidatar. E também olhar para esse site aqui e entender assim, olha, o que, que eles estão pedindo, né? Ah, o cara está pedindo que, além de entender sobre Python, eu também entenda um pouco de Linux, computação em nuvem, né? Pô, para você aprender a mexer com coisas que eles estão falando aqui, ó, por exemplo, como AWS EC2, né? Trabalhar com criar instâncias dentro de um servidor em nuvem na AWS é coisa que você consegue aprender aí no final de semana. Gente, é muito tranquilo, tá? Trabalhar com isso. Um pouquinho de desenvolvimento web, porque ele está falando aqui, ó, de um CSS, de um JavaScript. Provavelmente isso daqui é para front-end. Ele quer que o cara trabalhe com The Django, né? Que é um framework
para desenvolvimento web com Python, né? Também é a próxima etapa, né? Depois que você aprende esses fundamentos. E o Git, que também são coisas que você aprende em um final de semana, entendeu? Então são caminhos que eles são muito possíveis, tá? De vocês entrarem. Então essas são as vagas júnior, né? Se a gente for ver uma vaga plena aqui, ó, então as vagas para pleno, R$ 7.000, né? Então, ó, R$ 7.000 é mais ou menos a média de mercado, né? E tem vagas que pagam até mais do que isso, né? Então aqui eu vou dizer para vocês que são vagas ainda ok, tá? Não são nem as melhores que tem no mercado. Então, essa comunidade aqui é uma comunidade interessante para vocês, ó. Então, essas duas dicas aí, eu acho que são dicas importantes. Mesmo que você já esteja empregado. Pô, professor, eu estou aqui numa vaga legal, eu sou analista, eu sou desenvolvedor, ou eu estou trabalhando aqui com suporte, ou eu tenho uma posição em uma outra área, mas só que quero ter, por exemplo, a tecnologia como um plano B, um suporte para eu começar a desenvolver algum projeto. É importante você olhar para essas vagas e entender o que é que eles estão pedindo, para que você consiga se preparar, entender quais são as tecnologias que eles pedem dentro desses skills aqui, dessas vagas, e começar a se preparar para isso. Você quer ser um desenvolvedor full stack? O que é um desenvolvedor full stack? Um cara que mexe com todas as etapas do desenvolvimento. O que você precisa fazer para isso, né? Então, mexer com the Django, JavaScript, Python, mexer com API, pô, pesquisar um pouquinho o que é uma API, Bootstrap, React.js, né? Então, são tecnologias aqui que você pode agora, nesse seu percurso, começar a ir aprender, tá? Começar a buscar, certo? Eu vou trazer para vocês, a partir da próxima aula, também outras dicas para que vocês possam se preparar para isso, ok? Preparados aí para começar a programar? Preparado. Ó, a Fátima fez uma pergunta aqui interessante. Se na entrevista eles pedem para programar em Python, para testar se realmente a pessoa conhece. Essa é uma pergunta, Fátima, muito relativa. Normalmente, quando é uma vaga júnior, eles não pedem. Normalmente não. O que eles podem pedir para você é um teste de lógica, né? Para ver se você conhece alguma coisa de lógica. Talvez ver alguma coisa que você já desenvolveu. Então, por isso que é importante tudo que vocês desenvolverem, exercício que você fez nesse curso, né? Fez lá uma estrutura de código, criou o seu próprio notebook aí, pegar e colocar num GitHub, porque é isso que eles olham, né? Algumas empresas, isso daí é um movimento, né, que está acontecendo no mercado. Algumas empresas, elas querem que o profissional entre para que eles formem o profissional. Eles não estão interessados se você, sei lá, fez o curso aqui do Carreiras em TI, se você fez o curso da Impacta, se você fez o curso da Alura, se você tem o certificado da Federal. Eles querem uma pessoa que tenha lógica, que tenha um conjunto de soft skills que faz sentido para eles e que você consiga aprender, se desenvolver e trabalhar em equipe. Para você ter ideia, né, empresas, por exemplo, como essa daqui, ó, Digital House. Não sei se vocês já viram aqui oferta de cursos, por exemplo, da Digital House. Provavelmente Instagram já deve ter aparecido para vocês, LinkedIn.
Facebook, alguma coisa do tipo. Aqueles programas que eles falam assim, olha, vem aqui aprender com a gente, você não vai pagar nada, é de graça, você só paga depois que estiver empregado. O que está acontecendo com essas empresas aqui? Empresas grandes que precisam de muitos desenvolvedores, como Santander, Mercado Livre e outras empresas, têm uma verba que disponibilizam para escolas como essa e fala assim, olha, eu preciso que você forme profissionais nessas tecnologias e que você me mande para entrevistar, porque eu vou contratar aí os 10 melhores. Entendeu? Então, existe um subsídio de grandes empresas como o Santander para que escolas como a Digital House formem desenvolvedores, e normalmente quando você vai fazer um curso na Digital House aqui é tempo integral, você vai estudar ali durante um mês integral para os caras te formarem ali nos skills deles. Normalmente as aulas são assim também por videoconferência, e daí depois o Santander seleciona os melhores e contrata. Daí você só paga a Digital House depois que você for contratado. Né? Por isso que essas empresas trabalham dessa forma. E tem muitas empresas trabalhando assim. Por quê? Eles não querem saber se você já sabe, eles querem te formar. Então, essa iniciativa de formação é uma iniciativa que existe. Lógico, eu recomendo que vocês consigam se preparar, né, para essas entrevistas, não só do ponto de vista daquilo que o RH já olha, né, no momento do recrutamento, mas também para um eventual teste de lógica e também um eventual teste aí que tenha que desenvolver aí alguma coisa, tá? A minha primeira posição como desenvolvedor foi trabalhando como um front-end, né? Trabalhando com front-end, desenvolvimento de interface, eu fui fazer uma entrevista numa empresa, que eles me deram uma interface e eu tive que desenvolver. Mas só que aí já não era uma vaga para júnior, né? Já era uma vaga para pleno. Ó, o Leandro perguntou assim, se acho que vale a pena fazer esse curso. Então, eu não sei se eu faria da Digital House, porque depois você fica com um passivo, né, para pagar para eles, porque é caro, né? E também não é garantido que você vai conseguir ali um emprego, né, com base no curso que eles deram, né? É uma grana. O Denner é 20 mil, Denner? Então você fica com um passivo, né? E também, muitas vezes, você vê lá, o Santander está patrocinando um desenvolvimento para desenvolvedor mobile. Daí você começa a fazer o curso de mobile, daí você não gosta do desenvolvimento mobile. Você acha chato, você vê que não é aquilo que você quer. Você entrou lá, os caras vão lascar a paulada, você tem que aprender, entendeu? Daí você fica forçado a fazer o negócio. Então, aí que é a questão, você tem um contrato com eles. Então, eles já te preparam para você realmente conseguir um emprego. Se você pegar alguma coisa que você não gosta, por exemplo, desenvolvimento mobile, não gostou do desenvolvimento mobile, os caras vão te fazer você aprender o negócio. Eu não vou falar que é da forma mais amigável, entendeu? E você não pode sabotar, entendeu? Se você sabotar, tem algumas coisas ali em contrato que você tem. Você não pode desistir, você não pode faltar, entendeu? Tem algumas multas assim. Então, o que que eu aconselharia? Eu aconselharia buscar formações, né? Formações. Hoje vocês estão tendo uma formação imersiva. Essa formação imersiva vai dar um panorama geral da linguagem para vocês entenderem se vocês gostam dessa área.
né, gostam aqui do desenvolvimento. Porque o Python, ele abre espaço para várias carreiras, né? Para ciência de dados, para engenharia de dados, você pode trabalhar com automação, você pode trabalhar com visão computacional, você pode pensar assim, bom, eu quero, na verdade, trabalhar com alguma coisa correlata, computação em nuvem, mas só que você já tem o know-how aí agora um pouquinho da parte de desenvolvimento. Ou você pode migrar para outra linguagem aí que é interessante. Por exemplo, a galera que tem o sonho, o meu sonho é trabalhar no Nubank. Você tem que trabalhar com uma linguagem de programação chamada Clojure. Essa é a linguagem de programação para o cara que quer trabalhar no Nubank. Que não é a linguagem mais amigável, mas se você quer trabalhar no Nubank, você tem que trabalhar com essa linguagem. Ó, desenvolvimento de sistemas abrange o desenvolvimento de software, né? Tem lógico que fazer software não é apenas programar. Então, outras coisas também compõem um software, como a documentação, a análise de requisitos, a modelagem, né? Tudo isso compõe um software. Então, o cara que trabalha com desenvolvimento de sistemas, ele vai atuar, ele pode atuar não só codando, que é o que a gente está fazendo aqui, como atuar também em outras partes também do desenvolvimento. Bacana? A gente vai ter uma oportunidade para falar bastante sobre isso aí. Eu vou trazer mais dicas para vocês aí na próxima aula, tá? Vamos ver o que a gente relembrar o que a gente aprendeu na aula passada? Rapidinho aqui. Galera, dúvidas por enquanto? Bacana, ó. Então, na primeira aula, o que a gente trabalhou? A gente viu aí um panorama da linguagem, né, o que é, um pouquinho da sintaxe dela, então, como faz o print, as principais operações, a importância da indentação de código. Eu acho que isso vai ficar mais reforçado agora que a gente vai trabalhar com outras estruturas aqui, né? Vimos aqui algumas operações matemáticas. Então, primeiro conhecendo os tipos de dados, né, os tipos numéricos que a gente tem dentro do Python, inteiro, float, tipo complexo, a parte do type aqui que foi importante para a gente entender qual que é o tipo de dado que a gente tem dentro de uma variável. Os números, né? Números inteiros, ponto flutuante, complexo, conversão desses números, né? Gerando um número randômico. Aqui a gente já deu um spoiler do import de bibliotecas, fazer o casting, né, das informações, ó. Então, casting é o quê? Converter o número, né? Então, a gente fez a conversão desses números. Quando eu tentei aqui somar o C mais o C, que estava estipulado aqui como uma string, ele na verdade deu 33. Por quê? Isso aqui é um texto, né? Porque ele está entre aspas dupla, né? Então, vimos aqui o processo de conversão de dados, né? As operações, booleano, né? Então, foi basicamente o que a gente viu. E as operações aritmética básica, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrado, quadrado, né? Algumas outras formas de você obter a raiz quadrada. Olha aqui, ó, utilizando o NumPy. Naquela vaga de emprego, eles pedem para que você entenda dessa biblioteca, né? E daí você consegue aqui fazer várias operações, né? Resto da divisão, a ordem das operações convencionais e por aí vai, né? E agora a gente vai aqui para a aula 2. Deixa eu ver aqui. Ó, o da Larissa deu um erro aqui. Larissa, você não quer compartilhar com a gente o seu erro? O que aconteceu aqui no seu?
Depois você compartilha? Ok. Na hora, acho que foi na hora de converter o dado, né? Eu acho que ela falou que depois ela abre. Tá. Então, vamos aqui para aula 2. Então, essa daqui foi a aula 1. Aula 1. Agora vamos para a aula 2. Eu vou abrir aqui um novo notebook, tá? Ok. Aula 2. Vou começar aqui com um campo de texto, né? Depois eu vou colocar aqui o vídeo para vocês. Bacana. Bom, a gente falou sobre as operações. Uma das coisas que ficou faltando a gente falar ali foi a questão do conceito de atribuição de variáveis, né? Então, eu crio uma variável aqui em um notebook. Então, eu vou criar uma variável A. Essa variável aqui, vamos colocar como variável número aqui, ó. Escrever número. Isso daqui, eu estou criando ela como uma variável, né? Diferente de outras linguagens, eu não preciso colocar qual que é o tipo de dado que eu estou inserindo dentro dessa variável. A partir do momento que você coloca o sinal de atribuição, daí o sinal de atribuição é um sinal de igual, isso daqui é importante, um único sinal de igual é um sinal de atribuição, e insiro um valor dentro disso, né, por exemplo, o número 5, e eu vou, por exemplo, somar número, né, ó, eu atribuí, né, executei ele aqui. Agora, em uma outra linha, eu vou somar número mais número. Ele entende que esse valor ele é um inteiro e que se eu somar número mais número, vai dar um 10. Aqui, basicamente isso, tá? Se você pegar aqui, ó, e escrever número 2, colocar um texto, escrever aqui um texto, certo? E executo, eu sempre preciso executar cada uma dessas células. Eu vou colocar aqui número mais número 2. O que vai acontecer? Ele vai me dar uma mensagem de erro, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele não suporta a soma, né? A operação que está sendo feita com esses tipos aqui de número, né? Então, com esses tipos, né, de dados. Por quê? Número é um inteiro e o número 2, na verdade, é uma string. Então, eu não consigo fazer isso, né? Isso daqui dá um erro aqui para a gente. Então, isso não é possível, tá? A não ser que você converta, tente converter esses dados, mas aqui, no caso, não daria certo, né? Uma das práticas interessantes que a gente faz é o seguinte, eu quero pegar, por exemplo, número mais número, que na verdade é o 5 mais 5, e colocar num novo número. Novo número. Eu utilizo o sinal de atribuição para fazer essa soma dentro de uma nova variável. Então, o que eu vou colocar aqui? Ó, número mais número, certo? Executei. Agora, novo número é o resultado da minha soma. Vocês perceberam que eu estou colocando aqui, eu nem estou precisando colocar o print, né?
Então eu não preciso colocar o print aqui. Eu posso executar simplesmente dessa forma aqui. Daí com isso eu já posso fazer aqui alguns cálculos, né? Então eu tenho, por exemplo, uma distância que é igual a 100, um número inteiro. E um tempo que é igual a 20. A velocidade, ela é igual à distância dividida pelo tempo. Imprimo agora velocidade. Então deu 5.0 como resultado. Então, esse daqui é o conceito de atribuição, né? Então, a gente declarou as variáveis, atribuiu valores para elas, né? Então, distância atribui 100, tempo atribui 20, e a velocidade, eu coloquei essas duas variáveis para fazer uma operação dentro da variável velocidade e imprimir. Um fato interessante que a gente relembra aqui, o que a gente viu na aula passada, é que o produto, né, o resultado de uma operação, de uma divisão, sempre vai ser um float, né? Então, ele dá para mim aqui o 5.0, né, que é o float. Quando a gente fala, por exemplo, de variáveis, né, a gente tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir na hora de nomear algumas variáveis. Dica importante para vocês. Eu estou colocando as variáveis aqui todas em português, tá? E estou escrevendo aqui muita coisa em português, porque a gente já sabe que o aprendizado da programação é uma coisa abstrata, né? É abstrato para todo mundo. Assim como pode ser abstrato para você que está começando agora, até mesmo para você que já conhece alguma coisa, é um universo muito abstrato, né? Por mais que a gente trabalhe com uma linguagem de alto nível, como o Python, que tenta trazer a computação mais próximo daquilo que faz sentido, né, para o nosso processo cognitivo, ainda é uma coisa abstrata. Então eu estou colocando em português para poder facilitar o nosso entendimento. Mas quando você estiver trabalhando num time um time tech, um time de desenvolvimento, junto com programadores, o ideal é que você nomeie as suas variáveis sempre em inglês. Pô, professor, não sei inglês. Dica importante que ninguém conta para vocês, tá? Talvez já contaram, mas a gente muitas vezes não dá muita importância. O inglês é fundamental. O inglês, ele pode ser uma coisa transformadora assim na tua vida, e isso eu falo com toda certeza, assim, de uma forma absurda. Porque muitas vezes o teu concorrente, ele sabe menos que você de uma determinada linguagem, só que ele fala inglês. E para poder se comunicar com o time, ele vai falar inglês, ou se comunicar de alguma forma em inglês. Ó, o Leandro já está fazendo curso de inglês já. É uma coisa que a gente tem que fazer ao longo da vida. E, cara, isso é transformador. Isso muda a tua carreira de uma forma que você não tem ideia, né? E também a forma que você vai aprender as coisas. Porque todas as linguagens, elas têm ali muitas palavras reservadas que são em inglês, e quando você entende aquelas palavras, tudo fica mais fácil para você, tá? Então, dicas para você declarar variáveis, né? Então, falando aqui um pouquinho de variáveis e entrada de dados. Fato importante número 1. Ó, construindo aqui o Markdown, né? Então, primeiro, em Python, os nomes de variáveis devem obrigatoriamente iniciar com uma letra.
Então, você não pode começar o nome de uma variável que não tenha uma letra, tá? Então, precisa ser com letra. Outra coisa importante também, você pode utilizar o underline. Underline é permitido, tá? Aquele símbolozinho assim, né? Então, exemplos válidos. Vamos ver alguns exemplos válidos. Exemplos válidos de variável. Você pode chamar uma variável de A1, pode chamar uma variável de velocidade, você pode chamar uma variável de velocidade 90, você pode chamar uma variável de salário, underline médio, né? Eu posso ter uma variável que chama underline B. Fica meio ruim de ler, né? Eu acho que dessa forma aqui, mas só que é uma forma que você pode fazer também, underline B, né? Exemplos que são nomes inválidos, ó. Exemplos de nomes inválidos, ok? Deixa eu deixar aqui formatadinho. Então, coisa que você não pode fazer. Acento e espaço em branco não pode utilizar, tá? Começar com número também não. Então, esses são exemplos inválidos que a gente não pode ter aqui dentro do nosso processo. Então, isso daqui é sobre as variáveis, né? Agora, né? Tudo bem em relação a isso, ao nome das variáveis? Deu para entender? Depois tem algumas coisas que são legais de vocês entenderem também, né? Existem alguns padrões, né? De variável que a gente utiliza. Então, num outro momento, a gente vai ter algumas coisas. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Acho que na página do Carreiras em TI tem, quer ver? Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui. Se eu não conseguir, depois eu abro para vocês. Tem alguns padrões, como esses daqui, ó. Só um minuto, já vai aparecer. Por exemplo, ó, o padrão Camel Case, né? O que é esse padrão Camel Case? É uma forma de você escrever uma variável onde você começa com uma letra minúscula e daí quando você muda de palavra, você tem uma letra maiúscula. É um padrão, né, de se fazer, tá? Então ele remete aqui à questão do camelo, né, a corcova aqui do camelo. Snake Case, né, é um padrão que você utiliza o underline para separar as palavras. E o Pascal Case, normalmente eu utilizo o Pascal Case quando eu vou colocar o nome de uma função, o nome de uma classe. Então ele sempre começa com uma letra maiúscula. Então, isso pode ser um padrão que você pode resolver utilizar na hora da construção das suas variáveis. O importante é você entender como que o time de desenvolvimento que você está trabalhando encara essas questões e como que ele trabalha isso daqui, né? Então, vamos voltar aqui para nosso conteúdo. Outro tipo de dado que a gente tem também a gente chama de variáveis do tipo lógico. Variáveis do tipo lógico,
né? Então, variáveis do tipo lógico, então eu tenho resultado, então ó, vou colocar aqui, resultado, prova, né? Utilizando o padrão snake case ali, né? Ó. True. Então, sempre a letrinha ali é maiúscula, né? Eu posso ter o true, né? O T ali do true é maiúsculo. Você percebe que ele mudou de cor porque isso daí é um resultado lógico, um resultado booleano, tá? E eu tenho, por exemplo, aprovado, final, Pascal case, né? Falso. Isso aqui só para demonstrar alguns exemplos para vocês. Então, isso aqui são tipos de dados que vocês vão trabalhar, vão tratar normalmente esses tipos de dados aqui, né? Então, a gente chama isso de tipo lógico. Na sequência, a gente já pode começar a trabalhar, então, com os operadores relacionais, né? Esses operadores relacionais, eles vão trazer resultados para vocês, que são resultados do tipo lógico. Então, eu tenho aqui, eu vou colocar tudo em forma de, deixa eu pôr, em forma de texto, que eu acho que fica melhor aqui, ó. Então, se eu colocar dois símbolos de igual, né, eu estou trabalhando com uma igualdade, ok? Dois símbolos de igual, uma igualdade. Eu tenho o sinal de maior, né? Então, isso daqui é o maior que. Espera aí que aqui eu vou ter que fazer uma... Deixa eu colocar isso no texto aqui, ó, que acho que vai ficar melhor, então. Dois símbolos de igual é igualdade. Vou colocar essa hashtag aqui para comentário, tá? Porque eu estou escrevendo numa célula de código. Esse daqui é o maior que. Menor que. Um ponto de exclamação e um símbolo de igual é o diferente. Maior ou igual. Menor ou igual. Esses operadores aqui relacionais, eles são os operadores importantes para a linguagem, para o Python, e é o que você vai utilizar em todas as outras linguagens que você for trabalhar na sua vida. Então, eu posso dizer que 99% das linguagens de programação, os operadores relacionais são os mesmos. Então, se você for trabalhar com JavaScript, você vai ter operadores relacionais equivalentes. Se você for trabalhar com Java puro, você vai ter operadores relacionais equivalentes. Aprendeu isso agora, é só você ir trabalhando a lógica, né? Porque entender a relação entre esses elementos é uma questão apenas de lógica. Então, exemplo, né? Qual que é o resultado que é dado de uma operação onde eu utilizo operadores relacionais? Dado uma variável A, eu atribuir para ela, né? Então, quando eu atribuo, eu coloco um único sinal de igual, o número 1. Uma variável B, que eu atribuo um outro valor para ela, que eu coloco aqui o número 5. O C, eu coloco o número 2. O D, que eu coloco o número 1. Então, eu tenho o quê? 4 variáveis, né? A, B, C e D. Na variável A, eu atribuí o número 1, B, número 5, C, número 2, D, número 1. Vamos fazer uma operação?
A espaço é igual a B, então 1 é igual a 5, qual que é o resultado que vai aparecer disso para mim? Falso. Porque 1 não é igual a 5. Eu posso fazer algumas outras coisas, né? Lembrando que a partir do momento que você executou essa célula, essas informações dessas variáveis, elas ficam guardadas na memória. E você pode reutilizar eles sem precisar declarar as variáveis novamente. O seu deu erro, Leandro? Você quer compartilhar a tela com a gente? Para ver se a gente consegue ver o erro. Vamos lá. Bacana. Deixa eu só trocar de monitor aqui para eu conseguir enxergar maior aqui sua tela, tá? Então ele está dando ali um erro na sua variável A, tem uma indentação nela. Apaga ela aí, ó. Apaga o A, apaga tudo. O A, escreve o A de novo. Não pode ter nenhum espacinho, ele tem que ficar coladinho lá, tá vendo, ó? Coladinho, isso. Agora você pode dar um... Agora foi, viu? Ó, por exemplo, depois do A, você pode dar um espacinho para ficar esteticamente interessante. Mas aquilo que você fez de dar um espaço aqui, puxando ele um pouquinho para cá, aquilo que é o que a gente chama de indentação. Então, aquilo que muitas vezes pode, que é o importante no Python, tá? Mas bacana, ficou legal, hein? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo com vocês. Professor, Oi. aproveitando, o erro que deu na minha está na linha 37 da aula 1. Compartilha com a gente. 36, na verdade. Compartilha com a gente aqui. Você consegue? Sim. Vamos ver. Foi? Não, né? Ainda não. Tá vendo isso? Aqui, ó. Primeiro ele tinha dado erro no Z. Aí eu apaguei, tal, voltei. Aí agora ele está dando erro no A. Ó, o que que ele tá falando ali? Ele tá falando que ele não é uma lista, né? Você consegue dar um zoom no seu código? Deixa eu ver. Isso. Então vamos lá. Onde que está o ABC declarado? Aqui em cima. Executa, ABC. executa ele de novo. Ó, daí ele ficou com o verdinho do lado. Agora executa essa linha aí novamente. Agora ele executou. Por Porque quê? o que que acontece? Quando você abriu o notebook, aquela linha ela não estava executada. Você está vendo que a linha de cima, ó, ela não tem o verdinho do lado? Entendi. Ela tem um resultado, mas ela não está executada. É, o resultado é da execução anterior, antes de eu E- abrir, né? Isso. Tá, Isso daí, entendi. isso daí é uma coisa que muitas vezes pode deixar a gente confuso quando a gente trabalha com notebook, né, com Jupyter Notebook, Colab, porque você sempre tem que executar cada uma das linhas. Uma coisa interessante que tem ali em cima, ó, clica ali em ambiente de execução. Deixa eu ver, executar tudo, tá vendo? Ó?
Daí quando você coloca executar tudo, ele executa todas as linhas. Nossa. Então vamos supor que você está dentro da empresa que você trabalha montando um relatório, e aí tem gráficos. E aí Uhum. você quer atualizar aquele gráfico, né? Porque você pode pegar uma planilha do Google para alimentar uma informação. Você dá um ambiente de execução, e põe para executar tudo, ele executa para você. Entendi. Bacana? Beleza, obrigada. Legal. Lógico que isso daí, gente, de executar, depois no Python tem uma coisa legal para vocês trabalharem, que é a questão de você automatizar essas tarefas. Você pode fazer, por exemplo, o Python executar coisas que movam o teu mouse e ficar executando coisas ali com uma biblioteca. Entendeu? É um curso uma etapa de automação. Então, isso daí é legal. Então, tudo que é tarefa repetitiva que vocês têm para fazer no dia a dia, você pode automatizar tudo com Python. Tá? Do outro jeito, estava travando para vocês ou estava bom? Do outro jeito que eu estava compartilhando a tela. Tava ótimo. Então, vou compartilhar de novo daquele jeito. Ó, então, fiz aqui essa comparação, né? Agora vamos fazer outra. Então, por exemplo, B já está executada ali em cima. B é maior que A? Então, B é 5, A é 1. Isso aqui tem que dar verdadeiro. Então, deu verdadeiro para gente. Posso fazer aqui A menor que B? Deu aqui verdadeiro. Então, A é menor que B. Ok. Agora, eu posso dizer, por exemplo, que A é igual a D? A é 1, D é 1. Quando você utiliza esse operador para verificar a igualdade, você coloca A é igual, igual. Dois sinais de igual. A D, certo? Deixa eu aumentar aqui. Executei, retornou verdadeiro aqui para gente. Posso fazer outros testes, né? Então, posso verificar. B é maior ou igual a A? Executo. Verdadeiro, né? Posso testar C menor ou igual a B, vai dar aqui verdadeiro. Agora, testando aqui o diferente. Por exemplo, ó, D é diferente de A? Falso. Porque eles não são diferentes. D é 1 e A é 1. Lembra aqui em cima? Ó? É que a gente vai fazendo vários assim, a gente vai ficando... Nossa cabeça vai dando um nó, né? Mas só que o A é 1 e o D é 1, eles são diferentes? Não. Então, por isso que ele vai dar um falso aqui pra gente. Agora, se você for fazer isso, ó, pensando entre D é diferente de B, ele vai dar verdadeiro, né? Isso daqui é uma coisa que você pode fazer, por exemplo, um sisteminha de verificação, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, um código, fazer um exemplo aqui, aonde eu tenho a nota 8 e eu tenho a média, que tem que ser 6, né? O aluno, ele é considerado aprovado se a nota dele for maior ou igual à média, certo? Eu posso printar isso daqui, o aprovado. E o meu sistema, ele calcula aqui esse dado como verdadeiro. Então, isso significa que o aluno foi aprovado. Daí você pode fazer
outras coisas aqui com isso. Então, isso daqui é o básico, né, quando a gente trabalha com esse tipo de operadores. O Python, ele tem uma característica interessante que torna ele poderoso em relação a outras linguagens para poder fazer isso, que é a possibilidade de você utilizar esses operadores em cadeia. E quando você utiliza esses operadores em cadeia, você tem a possibilidade de utilizar palavras reservadas, né, que são palavras mais fortes, mais dominantes, para você poder fazer essas verificações. Então, exemplo, né, vou colocar aqui para vocês, ó. Operadores de comparação em cadeia. Encadeamento de comparações, né? Então, o que vai ser esse encadeamento? Por exemplo, 1 é menor que 2, que é menor que 3. Então, 1 é menor que 2 e 2 é menor que 3. Então, eu fiz aqui uma comparação em cadeia. Essa comparação, ela me retorna verdadeiro. Eu poderia fazer essa comparação também utilizando uma palavra reservada chamada AND. Então, 1 é menor que 2 e, né, então utilizo o AND, 2 é menor que 3. Isso daqui retorna para a gente o mesmo resultado, né? Eu poderia fazer um negócio um pouquinho mais confuso. Então, 1 é menor que 3 e 3 é maior que 2. Certo? Verdadeiro, né? Mas eu posso fazer utilizando o AND também, ó. Eu posso fazer o 1 é menor que 3, AND 3 é maior que 2. E daí, o que você quiser fazer em cadeado, né, você pode fazer utilizando o AND ou utilizando um outro operador aqui, que a gente chama de operador OR. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. 1 é igual a 2? 1 não é igual a 2. OR, o que significa OR? Ou, né? 2 é menor que 3? 2 é menor que 3. Então, o resultado dessa operação vai ser verdadeiro, porque uma dessas condições foi atendida. Né? Aqui a gente tem um E, né, inclusivo, né? Então essas duas operações elas precisam ser verdadeiras para que o resultado daqui seja verdadeiro. Aqui ou essa operação precisa ser verdadeira para que o resultado seja verdadeiro. Por exemplo, ó, outra operação. 1 é igual a 1 ou 100 é igual a 1, isso retorna verdadeiro. Isso daqui é uma representação matemática, né, uma representação computacional de uma coisa que a gente deveria aprender, né, em matemática, né, que é aquela questão da tabela verdade. Né. Isso daqui serve para você programar. Se você for fazer, por exemplo, concurso na polícia, né, então eu quero ser policial,
né? Então, existe lá um conteúdo que é um conteúdo de lógica, que é um conteúdo baseado naquela tabela verdade. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, que é basicamente isso. Só um minutinho. Né? Então, se você tem o E, você tem. Vocês já viram isso daqui alguma vez na escola, no ensino médio, cursinho, estudando para uma prova de concurso? Isso aqui é uma coisa muito importante, porque serve para você programar, porque é basicamente o que a gente está fazendo ali, e serve também para qualquer outra coisa na sua vida, né? Para você aferir, por exemplo, se uma, se uma declaração é verdade, se é falso, né? Serve na hora que você estiver fazendo uma prova de concurso. Existem matérias, né, de concurso que são matérias de lógica, onde cai essa tabela, né? E existem situações que você pode aplicar isso na sua vida, no seu cotidiano. Então, isso daí é importante. Então, aqui a gente finaliza, né, essa parte de operadores de comparação em cadeia, né? Então, depois, é importante dar uma revisada nessa parte. Agora a gente vai trabalhar com strings. Pessoal, até aqui tá tudo tranquilo, tá muito rápido. Ok. Relembrando que a gente está gravando tudo para que vocês possam revisar isso daqui. Nesse primeiro momento, é importante que vocês entendam essas coisas, tentem acompanhar junto comigo, escrever aqui junto comigo, para vocês irem até praticando mesmo, né? Porque você vai aprender a linguagem de programação colocando aí a mão na massa, né? Sujando as mãos, né? Essas coisas de desenvolvimento a gente aprende quando a gente suja a mão, né? É igual a galera que faz CFC, né? Para tirar a habilitação. Você tem o cursinho teórico, tudo bem, no cursinho teórico você aprende algumas coisas, né? Mas só que você só aprende a dirigir mesmo quando você pega o carro e sai dirigindo. É a mesma coisa aqui na programação. Vamos trabalhar com string agora? String aqui é um conteúdo bacana. String, tá? String, né, não é um tipo de dado primitivo. O que é um dado primitivo, né? Um dado primitivo no ponto de vista computacional. Aquilo que, por estrutura, já pertence à base computacional. A base do computador é binário, 0 e 1, e as relações numéricas, né? Então, os números são primitivos, né? Verdadeiro ou falso é um primitivo. A string, na verdade, é um método, né, que está dentro das linguagens de programação, que ela exibe para a gente o quê? Frases, né? Então, as strings são usadas no Python, não só no Python, né, como em outras linguagens, para registrar informações de texto, nomes ou frases. E você pode manipular essas strings, fazer coisas com essas strings. Então você pode simplesmente escrever um abre aspas simples, olá mundo. Isso daqui é uma string, né? Vocês fizeram isso. Você pode utilizar o print, lembra do print? Posso escrever com aspas simples ou com aspas duplas, né?
Olá Mundo, e ele sai o Olá Mundo aqui para gente, né, de uma forma mais limpa. Eu posso utilizar formatações nisso. Então imagina que você quer escrever uma frase, né? Olá, programadores de Python. Eu quero quebrar essa linha. Eu coloco um barra invertida N, né? Tudo bem? Esse barra invertida N é uma informação que a gente utiliza dentro dessas strings para fazer uma formatação de quebrar o texto. Nessa estrutura que a gente está trabalhando, essa formatação faz sentido, né? Você colocar ali um barra N para quebrar isso daqui. Mas só que normalmente, quando você está trabalhando com desenvolvimento web, e você vai trabalhar com aqueles frameworks que vocês viram lá nas vagas, como The Django, Flask, você vai ter outras linguagens que vão trabalhar com essa estrutura de formatar visualmente as coisas. Então, você vai ter outras linguagens, outras tecnologias que vão deixar o texto bonitinho. Quando você não tem essas outras tecnologias como suporte, faz sentido você utilizar um barra N, né, para melhorar a formatação de um texto. Lógico que nesse notebook, no Colab aqui, você consegue organizar utilizando aquela estrutura de célula de texto, que é o Markdown, para colocar o que você quer em texto, a não ser que esse texto seja o resultado de uma comparação lógica de programação que você vai fazer aqui. Daí você utiliza o barra N, se você quiser deixar ele bonitinho. Essa frase aqui, ó, a gente pode tentar descobrir, por exemplo, o tamanho de uma frase. Às vezes, você precisa manipular essas coisas. Então, eu quero saber, por exemplo, o que eu tenho aqui de tamanho em Olá Mundo. Tá? Eu vou utilizar um tal de len. O len é um método que vai verificar o tamanho, né, dessa string, o tamanho desse texto. Se você executar essa célula, você vai ver que o resultado vai ser 9. Será que tem 9 aqui? Ó, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, eu tenho apenas 8 letras aqui dentro. Então, o que, que ele está contando a mais? Ele está contando esse espaço aqui, ó. Esse espaço, ele também conta na hora de verificar uma string, tá? A string, ela pode ser atribuída a uma variável. Então, você pode colocar aqui nome, escrever um nome. Você pode exibir esse nome, né, escrevendo, ó, repetindo ele ali embaixo, ó, ele exibe. Eu posso dar um print no nome, né? Então, são coisas que a gente pode fazer com a string. Quando você cria uma string, é como se você estivesse criando aqui uma estrutura de dado que a gente vai abordar nas próximas aulas, que são estruturas de dados importantíssimas, né? É como se você tivesse criado uma lista, um array. É como se eu tivesse uma matriz, né, de coisas que cada quadradinho tem uma letrinha. E eu consigo verificar esses espaços. Então, por exemplo, eu coloquei o meu nome aqui em cima, né? Eu vou colocar um código e eu vou verificar letra por letra. Então, eu quero verificar dentro de nome aquilo que está no espaço 0. Então, eu coloco colchetes, tá? E coloco um 0 aqui, né? Ele vai verificar o que está na posição 0. O que está na posição 0 é a letra D. O que está na posição, por exemplo, 2, vamos ver o que está na posição 2.
Ó, nome. O que está na posição 2? É o E. Então ele conta de 0 em diante. Eu posso retornar, por exemplo, elementos, né, a partir de uma determinada posição. Então eu posso fazer o seguinte: nome, abre colchetes, 4, 2 pontos. Então, o que que significa isso? Que eu quero, a partir da posição 4, tudo que está em diante, né? Então, isso daqui, ó, um comentário aqui. Opa. Retorna todos os elementos a partir de 4. Então, o Marx foi o que ele retornou aqui para a gente. Se você observar, a gente colocar aqui, escrever nome, né, de novo, e exibir, você vai ver que a informação que está dentro da string, ela é uma informação que ela está preservada. Eu apenas estou manipulando as coisas, né? Estou manipulando. Você pode exibir assim, ou você pode até fazer assim, ó. Se quiser exibir tudo, ó, nome, você põe só os 2 pontos aqui, ó. Isso daqui serve para exibir tudo, certo? Agora vamos pensar que você quer descobrir qual que é a última letra. Então, o meu nome ele é um pouco maior do que isso daí, né? Então, eu vou escrever aqui um nome grande, ó. Nome 2, tá? Diego Marques de Carvalho. Nome gigante, né? Qual que é a última letra? Como que você descobre a última letra aqui? Isso daqui é legal porque esse sistema lógico de descobrir qual que é a última letra dessa variável é um sistema lógico que ele vai ser utilizado em outras coisas que a gente vai fazer com o Python. Se você for escrever aqui, por exemplo, um nome e colocar aqui -1, isso significa que você quer a última letra. Então vai vir o O de Carvalho. Se você quiser tudo menos a última letra, então vamos nomear essas coisas para ficar documentado para vocês. Isso daqui a gente está tratando de uma indexação negativa, né? Mostrar a última letra, certo? É uma indexação negativa. Agora eu quero mostrar tudo menos a última letra. Então, ó, mostrar tudo menos a última letra. Para fazer isso, eu coloco nome 2, né? Aí eu vou colocar 2 pontos menos 1. Eu quero tudo menos a última letra. Então, ele vai vir tudo menos a última letra. Certo? Eu posso também, tem algumas, só pensando aqui na estrutura, né, de manipulação de string, eu posso fazer o seguinte, ó, colocar duas vezes os 2 pontos e pegar tudo de 1 a 1. Na verdade, ele pega letra por letra. Ele exibe da mesma forma, mas só que é uma outra forma de exibir, porque ele percorre isso daqui de uma forma diferente. Então, pegar de 1 a 1, ó, pegar de
um em um. Talvez não faça muito sentido isso daqui para vocês. Porque ele começa a fazer sentido se você utilizar assim, ó. Pegar de 2 em 2. Então eu pego o nome, 2, coloco, ó, 2 pontos e 2. O que ele vai fazer? Ele vai pegar de 2 em 2. Então ele pega o D, ele pula o I, pega o E, ele vai pegando e vai pulando. Você pode fazer de 3 em 3 também, ó. De 3 em 3, eu acho que... Olha lá. Bagunça, né? As coisas. Né? Ele meio que dá uma bagunçada. Você pode, se você quiser, escrever uma coisa de trás para frente. A gente chama isso daqui... Pega todas as letras com passos negativos de trás para frente. Então, ó, ele inverte o meu nome, né? Ele escreve tudo de trás para frente. Isso daqui são formas que vocês têm para poder manipular as strings. E o Python ele é bem poderoso, né, nessa questão da manipulação. Porque quem vai utilizar muito Python é o engenheiro de dados, muitas vezes para tratar um dado. Imagina, você pegou uma planilha que está cheio de dados ali sujos, desorganizados, você precisa cortar informação, inverter informação, então você precisa ter formas de conseguir fazer isso daqui, né? Conseguir manipular as strings, né? Outra coisa que a gente pode fazer é concatenar as coisas, né? Então eu posso colocar nome, né? Que era o meu primeiro que eu coloquei lá em cima, lembra? Escrever aqui, ó, E Carvalho. Diego Marques e Carvalho. Porque só a palavra nome, né, só a variável nome, ela não tinha o de Carvalho. Você pode pegar essas informações e atribuir para uma nova variável. Então, novo nome. Jogar essas informações aqui dentro, ó. Daí, se eu quiser, eu posso exibir o novo nome, dando um print nele. Ou não, só jogando lá e ele aparece. Então, são formas de você trabalhar isso daqui. Você pode também, se quiser, né, fazer alguma operação com os nomes. Isso aqui é uma coisa que às vezes soa um pouco estranho, né, mas imagina que você tem a nossa variável lá, né, então o nome aqui, e você quer multiplicar ela por 10. Isso daqui, quando você faz isso, ó, ele pega o nome, ó, e multiplica 10 vezes aquilo. Então, a gente coloca aqui, utiliza um símbolo de multiplicação para ele multiplicar as coisas. Às vezes você quer multiplicar uma letra para tratar um dado, alguma coisa do tipo, né? Ou, às vezes, você quer fazer alguma coisa mais útil, né? Você quer pegar, por exemplo, e deixar tudo em letra maiúscula. Então, eu quero utilizar o upper, né? Esse upper aqui, ele vai deixar Diego Marques em letra maiúscula. Eu posso colocar também uma opção que vai deixar tudo em letra minúscula, lower. Isso daqui é importante na hora de você tratar os dados, né? Então, a gente coloca as
letras em caixa alta, coloca as letras em caixa baixa. Isso daqui são formas importantes para você tratar dados, para você salvar esses dados, muitas vezes, em um banco de dados, né? Porque ele precisa ter uma formatação. João, uma dúvida. Pergunte, João. O senhor está usando o upper, é possível, quando eu for escrevendo uma string, eu colocar apenas uma letra em maiúsculo no meio da string? Por exemplo, tá, Diego Marques em minúsculo, eu colocar, por exemplo, a letra E do Diego em maiúsculo, apenas ela? Só uma letra? Isso, usando o comando upper? Bom, boa pergunta isso, hein? Se a gente tentar passar aqui um parâmetro para ele, acho que ele não vai pegar aqui a posição. A gente poderia jogar aqui, ó, o upper. Não, ele vai ter que vir com o nome. Deixa eu ver se ele vai pegar uma posição aqui. Não, ele não pega. Posição 2. Não. Mas deve existir alguma biblioteca que ela pode fazer isso pra gente, mas só que eu não me lembro agora de cor aqui, João. Para você pegar apenas uma letra. A gente poderia manipular essas coisas, separar letra por letra e tentar deixar apenas uma, né, maiúscula, né? Mas só que eu acho que com o básico aqui do Python a gente não consegue, não. Vou ficar devendo essa. Certo? Sabe que uma linguagem que eu acho que tem algumas coisas um pouquinho mais detalhadas nisso, acho que o JavaScript, na hora de formatar isso para front-end. No JavaScript, talvez a gente tenha algum método para fazer isso, mas eu vou pesquisar se tem alguma outra forma da gente fazer. Tá bom? Beleza, professor, não tem problema não. Tranquilo. Ó, então vamos lá. Agora a gente consegue separar também, né? Upper para deixar tudo em letra maiúscula, lower para deixar tudo em letra minúscula. Eu consigo separar também as coisas. Você pode pegar nome e dar um split. Split. Ele separou Diego de Marques, né? E daí você pode, eventualmente, né, tratar essas informações. Alguém aqui já manipulou arquivo CSV, que é separado por vírgula, por ponto e vírgula? Muitas vezes quando você cria uma planilha, né, você tem um formato ali que eles chamam de formato CSV. É um arquivo que vem todo bagunçado, né? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui para vocês. Ele vem meio bagunçado assim, ó, ou às vezes separado por vírgulas, coisas mais ou menos assim, ó. Imagina, você pega um documento e ele tem ali data, país e algumas outras informações separado por essa vírgula. E você precisa tabular essas coisas, né? Isso daqui é um formato que o Excel exporta para a gente. Você consegue importar no Excel, né? Montar uma planilha, e em outras ferramentas também montar isso, organizar esses dados. Só que muitas vezes o volume desses dados é gigante e você precisa tratar isso daí com Python, né? Porque você quer fazer uma operação mais complexa com isso. Você pode
tratar esses dados. Isso daqui é uma coisa muito utilizada. Então, imagina que você tem uma variável, e essa variável ela veio assim, ó. Ela veio carro, vamos pôr aqui carro, separado por vírgula, caneta, lápis, casa, deixa eu, ponto e vírgula eu estou utilizando, né? Daí, barco, né? Então é isso que eu coloquei aqui dentro da minha variável S. Né? O que que eu quero fazer? Eu quero fazer um split de S, mas só que utilizando como parâmetro o ponto e vírgula. Opa, ponto e vírgula entre aspas, tá? Senão não funciona. Que é o caractere que eu quero utilizar como delimitador, né? Então, ele utilizou isso daqui e separou. Lógico que ele está fazendo o quê? Ele está pegando um espaço em branco aqui, ó, né? Então, vamos executar de novo, que normalmente não vai ter esse espaço em branco ali. Daí agora veio separado certinho, tá? Então, isso aqui são elementos de string que eles podem manipular os dados e tratar os dados para vocês. Né? Existem bibliotecas mais robustas que são específicas para você tratar dados. Né? Aqui a gente está trabalhando só com aquilo que é básico ali dentro do Python. Se você for trabalhar com uma área onde você precisa manipular muitas informações, então você vai pegar dados de uma planilha, dados que vão vir de uma página web, dados que vão vir de um banco de dados, essas informações elas vêm diferentes. Às vezes você precisa deixar uma letra maiúscula, outra ali minúscula, você precisa separar isso daqui, jogar isso daqui depois dentro de uma tabela, tratar esses dados para você poder até mesmo separar, né, fazer cálculos com isso, né. Isso daqui gera, né, um tipo de informação diferente para a gente, ó. Se você for ver o que é isso, ó, esse cara aqui, ó, inteiro, ele vem do tipo de uma lista. Então, a partir do momento que você fez o split disso, esse split ele é uma lista. Lista é uma estrutura de dados que a gente vai trabalhar, que a gente vai manipular aqui, que é uma estrutura de dados importante, tá? Quando você trabalha com texto também, você precisa formatar, né, a visualização, a impressão desses dados. Muitas vezes você quer ver esses dados aparecendo concatenados juntos ali com uma outra informação que você colocou, né? Então, vamos colocar aqui, ó, uma estrutura para a gente trabalhar com isso daqui, ó. Formatação para exibição de texto. Eu vou chamar dessa forma aqui. Tá? Bom, à medida que você codifica, né, surge a necessidade de incluir uma variável em uma declaração de string impressa, né? O que é isso que a gente está querendo dizer aqui? Então imagina que você tem uma variável x, ela tem um texto dentro dela. Isso aqui é uma string, ó, um texto, tá? Eu preciso printar essa informação, exibir essa informação. Aí eu vou escrever assim, ó, aqui vamos escrever dois pontos, aí vai vir um texto ali. Como que eu faço isso, né? A gente utiliza um caractere que é porcentagem S,
Depois disso, eu ponho porcentagem, abre parênteses, e eu vou colocar aqui a variável que eu quero utilizar. Nesse caso aqui, é a variável x, né? Então, aonde que isso vai aparecer? Isso vai aparecer aqui no meio, né? Eu posso até pôr uma informação depois, né? Alguma coisa depois. Aonde que vai aparecer o texto, ó? Aqui, ó. Aonde está esse porcentagem S. Esse texto vem dessa declaração que eu coloquei aqui no final. É ele que puxa isso. Mas ele coloca a informação exatamente aqui onde eu quero, que é no meio de uma frase, sem eu precisar ficar concatenando isso, colocando aquele mais, aquele monte de coisa, que seria uma forma também de você fazer isso, né? Ele fica assim, ó. Você poderia fazer de outra forma? Poderia, você poderia pegar aqui e fazer uma coisa tipo meio, quer ver, ó? Você poderia fazer assim, ó. Vou pegar isso, né? Fazer assim, daí colocar um mais, daí vou colocar o X, daí vou abrir uma aspas, né? Aí deixa eu apagar isso daqui, ó. Preciso pôr um mais aqui, né? Isso aqui é uma forma também de você fazer, ó. O resultado é equivalente, tá? Aquilo que a gente trabalhou ali em cima. Mas o formato de cima, esse formato aqui é um formato mais elegante, que você vai ver em alguns lugares, né? Ó, também tem o format. O format a gente vai usar também. Eu vou mostrar ele para vocês. Que você pode utilizar também como um método para colocar isso daí. O format é uma das opções para você inserir. Mas só que daí você tem que escrever um pouquinho mais. O Leandro colocou bem aqui para gente, né? Com números, a gente pode fazer isso daí também? Pode. Vamos fazer aqui com números, ó. Então, vamos pensar que eu quero printar uma informação. Então, vou fazer aqui, ó, print. Número de ponto flutuante. Número de ponto flutuante. Então, formatações desses números, né? Então, vamos supor que eu quero colocar primeira formatação 1.2 F de ponto flutuante ali. Qual que é o número que eu vou utilizar? Eu vou utilizar aqui, ó, o número 15.666, certo? Qual que é o resultado que sai disso? Ele vai colocar aqui as duas primeiras casas decimais, depois ele vai arredondar aqui e deixar só duas. Certo? É uma forma de fazer. Quer ver uma outra forma, ó, que você pode utilizar a formatação? Eu quero arredondar esse número de ponto flutuante. Eu quero fazer só ele arredondado, deixar só o 15, ó. Daí, na verdade, ele arredondou para cima, né? Ficou 16. Fez um arredondamento. E eu quero utilizar mais casas, ó. Então eu quero aqui colocar um 5 aqui, ó. Olha ali, ó. 666, ele vai fazer 5 casas decimais depois, ó. Certo? Agora eu quero fazer uma outra formatação. Isso daqui tem em outras linguagens também, tá? Eu quero fazer, por exemplo, ó, esse 10.2 aqui, ó, ele vai ficar 1567, né? Também tem uma que é bem parecido, ó. Você faz 25.2 aqui, ó. Fica igual, ó. 1567. Só que aqui ele gera um espação, porque aqui, ó,
ele tem um espaço para uma informação gigante numérica que poderia vir aqui, entendeu? Por eu ter utilizado esse 25 aqui, ó, ele vai vir uns 10 a mais aqui pra gente. Aqui 25 a mais que poderia ter antes disso. Então, isso daqui é uma forma de você formatar os números. É difícil, às vezes, a não ser que você utilize muito no dia a dia, é difícil de decorar, né? Não é uma coisa que você tem que decorar, né? É uma coisa que você precisa saber, né? Você precisa saber para poder utilizar. Você pode, né, fazer isso daqui misturado com texto, por exemplo, ó. Então você tem aqui, vamos imaginar que eu quero pôr um S aqui que vai ser um número, né? Mais um texto. Eu vou colocar aqui um outro S, ó. Certo? Aqui eu tenho um número, tá? Daí eu vou colocar uma vírgula aqui e vou pôr um texto. Aí. Então, olha a salada que eu fiz, hein? Então, eu peguei esse elemento aqui, como se fosse uma variável, esse outro, esse primeiro aqui, ó, que é o 15666, vai aparecer no lugar desse primeiro S, porque ele segue uma ordem. O segundo aqui vai aparecer esse texto aqui, né? Lembrando, eu estou colocando aqui, dentro desses parâmetros, algo fixo. Mas só que isso poderia ser uma variável. Olha lá como que veio. Como assim poderia ser uma variável? Eu poderia pegar esse mesmo texto. Então, olha essa sintaxe alternativa aqui, gente. E vamos supor que eu criei uma variável A. A variável A é um número 666. A variável B é a palavra casa, né? Mas só que eu vou colocar ela como uma string. Então aqui eu passo A e aqui eu passo B, certo? A e B. Executei A e B. Essas informações que são variáveis, elas são informações que elas podem vir, por exemplo, de uma entrada de dado que você fez, por exemplo, via um formulário, certo? É uma forma de você fazer. Agora, o Leandro ele trouxe aqui uma formatação interessante, que eu vou demonstrar como que eu utilizo ela aqui, ó, que é o format, que já é uma formatação um pouquinho mais robusta, né? Então, aqui vamos inserir um texto. Como que eu vou inserir isso daqui? Eu vou colocar, por exemplo, ó, eu utilizo assim, um P. Eu abro chaves, escrevo o Pzinho ali, que vai ser a minha variável, né? Ok, daí eu ponho assim, ó, ponto format. O que eu vou pôr dentro desse format? Eu abro parênteses, coloco P, que é o elemento indicador que eu coloquei ali, e coloco igual ao texto que eu quero. Nesse caso vamos por aspas duplas, inserir. Mais ou menos assim, né, Leandro? Eu botei no chat ali. Dá uma olhadinha. É, eu vi. No caso, dentro do. Olha como que eu fiz, assim, ó. Porque você pode ter no formato mais de uma, né? Por exemplo, ó, tendo mais de uma, eu poderia utilizar aqui, ó, print, vamos supor que eu coloquei assim, objeto 1,
Daí eu vou colocar 2 pontos, A, vírgula, objeto 2, 2 pontos, B, objeto 3, 2 pontos, 2 pontos, C. Se você utiliza o format, você faz assim, ó. Format. E daí eu vou abrir parênteses. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui. Eu vou colocar A igual 1. B é igual 2. C é igual 3. É uma sintaxe maior, né? Um pouquinho mais complexa, mas só que encaixa certinho, ó. Fica objeto 1. Daí ele substitui, né? Então, isso são elementos, né, que são importantes aí no processo de manipulação de strings. Isso daqui é difícil de decorar, gente. Não é uma coisa que, olha, preciso decorar tudo isso, preciso saber tudo isso. Num determinado momento, quando você estiver utilizando no dia a dia, você vai decorar. O que você precisa saber desse conteúdo mostrado aqui agora é o seguinte: olha, eu posso trabalhar com formatação de texto. Existem várias formas de você trabalhar a formatação de texto. Eu posso, por exemplo, ter uma frase completa e no meio dessa frase aparecer ali algumas variáveis. Por exemplo, eu posso ter um contrato. Se você pegar, por exemplo, um modelo de contrato na internet, vai ver que esses modelos contratuais, vamos ver aqui, ó, um contrato, vou compartilhar com vocês, só um minuto. Concessão, quer ver? Contrato de sistema de informática, ó. Você está fazendo uma automação para a tua empresa que você precisa construir ali um sistema que vai preencher automaticamente um contrato para você imprimir. Olha esse modelo aqui desse contrato, né? Uma coisa prática. Você poderia fazer um sistema desse e vender, utilizando o notebook. Você tem ali algumas células que vão ser, por exemplo, do nome da licenciada, que vai ser a empresa que vai licenciar o teu sistema computacional, o endereço dela, o CNPJ. Você que está licenciando, né? Você percebe que em cada parágrafo tem um espaço que você vai preencher com uma determinada informação. Isso daqui poderia ser um texto já pronto, que você pega e só vai inserir nas informações, ó. Você vai ver, ó, tem um contrato, uma parte de valor. Então, quando você analisa esse contrato como um todo, ele tem várias partezinhas em branco aqui que você vai preencher com algumas variáveis. E normalmente esses dados eles se repetem. Então, por exemplo, o nome aqui, ó, licenciamento para uso do sistema denominado, daí o nome do sistema, né? Daí você vai colocando aqui. Você poderia fazer um sisteminha que preencheria esse texto e depois ele poderia exportar isso em PDF. Imagina uma nota fiscal, um recibo. Então, com base em algumas informações que você colocou, você dá um executar naquela célula, ele já gera um negócio e já pode exportar isso em PDF. Tudo isso utilizando o notebook. Porque aqui, ó, você já sabe como concatenar essas informações. Aqui eu coloquei o A, o B, o C, que são informações que a gente inseriu, mas só que isso aqui poderia ser um texto muito maior.
você poderia quebrar esse texto, utilizar várias coisas, e de uma célula como essa, você poderia sim exportar um PDF. Na verdade, você pode fazer muitas coisas com isso daqui. É um negócio bem legal, né? Que pode trazer ali muita automação nos processos que você faz, independente do segmento que você atua, do tipo de empresa que você atua, tá? Galera, o que que a gente tem ainda para tratar? Tem bastante conteúdo para a gente trabalhar ainda, né, no nosso curso. O que eu quero trabalhar com vocês a partir, né, de amanhã é o conhecimento de listas, né? Então, o que que a gente vai abordar nas próximas aulas, né? Cenas aí dos próximos capítulos. A gente vai trabalhar com listas, que existem várias coisas que a gente consegue fazer com listas, métodos básicos que a gente pode trabalhar com listas, um conceito de lista que a gente chama de lista aninhada, né? Então, listas dentro de listas para a gente poder criar uma matriz, dicionários, também dicionário de dados, e aqui a gente já começa a trabalhar com um negócio mais interessante aqui dentro do Python. A gente vai trabalhar também com um outro conceito de dado, né, que ele é parecido com as listas também, com os dicionários. Vamos trabalhar com dicionário dentro de dicionário, dicionário alinhado, as tuplas também a gente vai trabalhar, que é um tipo de lista semelhante às listas, mas só que elas não podem ser alteradas, set de informação, né, operadores de comparação, e já entrando aí numas estruturas aí já um pouco mais robustas aí dentro da linguagem, tá? Daí depois que a gente trabalhar com if e else e também com for, eu vou trazer para vocês alguns exemplos, né, de problemas, que são exemplos de problemas que são utilizados pelos recrutadores. Então, quando você vai participar de um processo de seleção, o que que é que você precisa fazer ali, quais são os testes mais comuns, né? Como que você se prepara, como que você treina para isso, né? Então são diversas coisas que a gente vai trabalhar aí nas próximas aulas e espero por vocês, tá? Até esse momento aqui, tá tranquilo? Tá dando para entender? Tranquilo, tá de boa. Tá de Aqui é boa, mais né? lógica, né, mano? Tudo parece bem mais fácil. E você percebe que o Python ele já vem com essa formatação mais simples, né? E o que torna, né, o aprendizado também é um pouco mais tranquilo, né? Então é uma estrutura menos verbosa, você escreve menos e você consegue ver umas coisas mais interessantes aqui, né? Eu vou gerar aqui o vídeo da aula para vocês, né? Também gerar esse notebook. Quem não pegou o notebook aí da primeira aula, ó, deixa eu já compartilhar aqui com vocês o material da primeira aula. Para quem faltou aqui na primeira aula, já está aqui no chat. Vê se vocês conseguem acessar aí. Esse notebook aqui que eu acabei de criar, eu vou compartilhar ele também aqui com vocês, para que vocês já tenham acesso a ele para começar a estudar. Certo? Daí depois eu gero aí o outro material e disponibilizo para vocês. Certo? Certinho. Pessoal, obrigado por hoje, né? Quero ver todo mundo aí firme até o final para garantir o certificado, né? O certificado é uma boa aí para a galera que precisa de horas complementares, para colocar no currículo. Então, quero todo mundo participando aí, hein? E se tiverem dúvidas também,
A gente também, nas próximas aulas, que depois que a gente vê essas coisas, eu vou abrir um espaço também para vocês poderem interagir, perguntar, né? Na verdade, a qualquer momento vocês podem interromper e perguntar, compartilhar a tela, sintam-se à vontade aí para participar e aproveitem aí essa oportunidade de ter a aula ao vivo aqui, que vocês podem interromper o professor e perguntar, tirar as dúvidas que vocês não conseguem tirar em aulas gravadas, né? Beleza, valeu aí. Boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Valeu, professor. Até a próxima. Até mais.